Olá pessoal, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa videoaula sobre a história dos sistemas operacionais. Vamos falar agora sobre a terceira geração de computadores. Essa terceira geração ela é caracterizada pelo surgimento dos circuitos integrados e também da multiprogramação. Então pessoal, esse chipzinho que vocês estão vendo aqui é um circuito integrado. Ele é composto por centenas ou até milhares de transistores, que são aqueles componentes que vieram para substituir as válvulas. Essa concentração de milhares e centenas de transistores em um único chip diminuiu o custo e também deixou mais confiável e menor, né, os computadores. Outra questão também é que houve também uma economia de energia, né? Esses computadores eles consomem menos energia que os outros computadores, né? Devido a uma quantidade menor de circuitos eletrônicos. Então, vamos aqui dar uma passada nas principais características, né, dos computadores da terceira geração. Eu já citei essa parte, que eles proporcionam melhor preço e desempenho, né, aos computadores, né, através dos circuitos integrados. E eles substituíram, né, os computadores criados a partir desses componentes, eles substituíram o 1401 e substituíram o 7094. Então nós tínhamos dois computadores, né, um para carregar as fitas, os cartões perfurados e carregar as informações nas fitas magnéticas, e esse aqui realmente para processar os cálculos, né? Sendo esse aqui mais usado em uso comercial e o 7094 mais usado para uso científico. Agora ficou tudo unificado em um único computador. Além disso, essa família, essa geração, né, de computadores, ela introduziu a ideia de família de computadores, cujo objetivo era manter a compatibilidade em nível de instruções. Isso significa que todos os fabricantes eles tinham a preocupação de construir, né, computadores, ou seja, processadores, que tivessem o mesmo conjunto de instruções, né? Por exemplo, adicionar, subtrair, carregar, tudo de forma padronizada, com a mesma representação binária, tá? Isso quer dizer que eles passaram a ter uma arquitetura em comum. Isso aqui é muito importante, porque hoje ainda é assim, né? Opa, vou voltar aqui o slide. Além disso, esses novos mainframes, né, ainda o nome mainframe ainda permaneceu, ainda estão em uso em alguns computadores atuais, como por exemplo, banco de dados de reserva de companhias aéreas, servidores de site, bancos, né, e instituições financeiras. Ainda hoje aqui, né, no ano de 2020, 2021, ainda temos resquícios desses mainframes que utilizam circuitos integrados, tá? Mas isso tem uma tendência de acabar. Mas para vocês verem como que foi importante para a época, né? E esses servidores, né, esses mainframes, sempre estiveram associados a operações críticas, né, como operações financeiras. O IBM 360 foi a primeira linha importante desses computadores de circuitos integrados. O 360 utilizava os circuitos integrados de pequena escala. Depois vieram surgir os circuitos integrados de larga escala. Mas inicialmente, né, o 360 ele está dentro dessa classe aqui de circuitos integrados de pequena escala. Então aqui nós temos uma figura exemplificando esse tipo de computador, né? Ainda grande, mas agora já não sem a necessidade de mais de um computador para exercer funções diferentes. Essa geração ela também introduziu a ideia de computador com propósito geral, né? Ou seja, executando funções genéricas, não só funções científicas ou não só funções comerciais. Agora nós temos essa ideia de computador de propósito geral. Então, reforçando aqui, o forte da ideia da família única foi, ao mesmo tempo, o seu maior ponto fraco. O sistema operacional OS/360 não conseguia atender de forma adequada às exigências conflitantes do 1401 e do 7094. Ou seja, a ideia era substituir os dois em um único computador, mas esse sistema operacional, ele, né, por ser um dos precursores, né, um dos primeiros sistemas, ele era muito problemático, né? Ele era tão problemático que esse SO era 3 vezes maior do que o FMS, que é aquele SO utilizado para compilar o Fortran.
e era extremamente complexo. Tinha um fluxo contínuo de correção de erros, onde a correção de determinados erros ocasionava a introdução de novos erros, gerando um ciclo vicioso, né? Cada correção causava novos erros e assim foi. Esse sistema ele nunca foi, esse OS 360, ele nunca teve todos os seus erros corrigidos, tá? Mas mesmo assim, né, ele era utilizado. Um dos projetistas do OS 360, o Fred Brooks, subsequente, escreveu um livro incisivo e bem-humorado, descrevendo a sua experiência com o OS 360. A capa do livro mostrava um rebanho de feras pré-históricas atoladas em um poço de piche, né? Isso aqui é uma referência a essa questão de que um erro introduzia outro, né? É uma brincadeira, né? Inclusive, o livro, um dos livros mais hoje utilizados nas disciplinas de sistemas operacionais, né, no meio acadêmico, que é o autor Silber Schatz, ele tem a capa do livro fazendo uma referência a esse sistema, né, o OS 360. A capa do livro é justamente um monte de dinossauros, né, e um poço de piche. Então, é uma analogia aqui aos sistemas operacionais com dinossauros, em referência ao sistema OS 360. Apesar do tamanho enorme dos problemas, esses sistemas de terceira geração e similares foram produzidos por outros fabricantes e, na realidade, proporcionaram um grau de satisfação relativamente bom para a maioria de seus clientes. Eles também popularizaram várias técnicas-chave ausentes nos sistemas operacionais de segunda geração. Talvez a mais importante delas tenha sido a multiprogramação. Então aqui ó, começa uma coisa interessante, né? Nossa disciplina, que é sistema operacional, uma característica dos sistemas operacionais modernos que foi criada nesta época é a multiprogramação, né? Então, vamos aqui entender o que é a multiprogramação. Ela surgiu com o objetivo de otimizar o uso da CPU. As operações científicas, por exemplo, elas utilizam muito tempo da CPU. E operações comerciais deixam a CPU com muito tempo ocioso. Entre 80% e 90% das operações são de entrada e saída. Então, aquelas operações onde a CPU ela pede que o usuário faça uma interação, enquanto o usuário está fazendo essa interação, a CPU está ociosa, né, sem produzir nada. E em operações, programas comerciais, esse tipo de operação de entrada e saída, ou seja, de interação com o usuário e com outros periféricos, ela ocupa entre 80% e 90% das operações. Já as operações científicas, não, é ao contrário, né? Ela ocupa muito mais tempo de CPU. Então, a multiprogramação veio com a ideia de que enquanto a CPU está esperando que uma operação de entrada e saída finalize, ela possa ser ocupada fazendo uma outra tarefa. Essa é a ideia. Assim, a CPU não fica ociosa. Então, para isso, a memória principal é dividida em várias partes, com uma tarefa diferente em cada partição, né? Em cada parte. Enquanto uma tarefa espera pelo término da operação de entrada e saída, a outra pode usar a CPU. Se um número suficiente de tarefas for armazenado na memória principal, ao mesmo tempo, a CPU pode se manter quase 100% do tempo em funcionamento. Um hardware especial é necessário para evitar que uma tarefa acesse o espaço de memória da outra. E o IBM 360 já tinha esse hardware especial. Então, pessoal, a multiprogramação com certeza é um marco, né, evolucionário, né, vamos falar assim, o grande ganho tecnológico relacionado aos sistemas operacionais dessa geração, né? Até hoje é utilizado desta forma a multiprogramação. Aqui um exemplo, né? Aqui a memória principal, a memória RAM, a parte do sistema operacional, né? Que está aqui nessa parte da memória RAM está o sistema operacional. Aqui está a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E o próprio sistema operacional, através de um dispositivo de hardware, garante que uma tarefa não invada o espaço da memória da outra. Tá? E assim, o CPU pode trocar essas tarefas aqui, enquanto ela espera, por exemplo, que uma operação de entrada e saída dê algum resultado para uma dessas tarefas. Né? Por exemplo, a tarefa 3 pode estar esperando que um documento seja impresso, enquanto ela espera que o documento seja impresso, a CPU pode estar executando a tarefa 2. Logo que a impressão termina, a tarefa 3 pode voltar para a CPU. E assim vai trocando
de tarefas, deixando a CPU sempre, né, executando. Essa é a ideia da multiprogramação. Outra técnica de processamento que surgiu juntamente com os computadores de terceira geração foi o spooling, a sigla para Simultaneous Peripheral Operation Online. Trata-se da capacidade de transferir as tarefas de cartões para o disco de forma automática, sem a necessidade de outro computador. Então, igual foi dito anteriormente, o 360, né, o OS 360, ele já tinha esse objetivo de unificar as tarefas que eram feitas por dois computadores, né? Então, é isso que está dizendo neste tópico aqui. O surgimento dispensou o uso dos 1401 e dos operadores, que ficavam carregando fitas entre as salas, né? Aqui foi extinguido, né, mais uma profissão, né, a dos operadores. Problema. Ainda assim, os sistemas batch tinham uma desvantagem. Os programadores tinham que esperar o término de várias tarefas antes de executar a sua, né? Então, embora o computador fosse multitarefa, ele não era multiusuário. Um usuário tinha que esperar que toda a tarefa de outro usuário seja executada para ele executar a dele, né? Então, nessa mesma época, surgiu um outro termo, que foi time sharing, ou seja, tempo compartilhado. Que a ideia aqui é que, da mesma forma que a multiprogramação, vários usuários possam executar suas tarefas simultaneamente. Então, agora, a tarefa associada a usuários diferentes pode ser executados enquanto a CPU espera que uma determinada tarefa faça uma operação de entrada e saída. Como vocês podem perceber, o tempo compartilhado é um tipo de multiprogramação, né? E é muito usado nos dias de hoje. Hoje as pessoas podem utilizar o mesmo computador através de terminais remotos. Então, em um mesmo computador, a gente pode ter centenas de pessoas usando esse mesmo computador. Ou seja, compartilhando a memória RAM desse computador, através deste conceito de tempo compartilhado, que também surgiu na terceira geração de computadores. Revisando aqui, então, o time sharing é uma variante da multiprogramação, na qual cada usuário tem um terminal online. Um dos sistemas, pessoal, que usava a multiprogramação e usava o tempo compartilhado era o CTSS. Foi o primeiro sistema de compartilhamento de tempo para fins diversos. E depois veio o Multics, que o Multics hoje ele é a base praticamente para todos os sistemas operacionais, né? Ele foi o mais otimizado, que teve mais pessoas envolvidas, né? O Multics tinha um projeto ambicioso que máquinas 10 mil vezes mais rápidas que os computadores de grande porte seriam vendidas e as pessoas conectariam nessa máquina, né? Então você teria computadores centralizados e vários terminais, milhares de pessoas conectadas nesses computadores, né? Essa ideia nunca chegou a ser concluída, mas o Multics serviu de base para os sistemas operacionais de hoje porque otimizou esse conceito de tempo compartilhado, né? Então, posteriormente, surgiu o Multics, Multiplexed Information Computing Service, ou serviço de computação e informação multiplexada com suporte a centenas de usuários. Seu sucesso não foi tão grande, mas foi instalado em cerca de 80 empresas e universidades importantes pelo mundo afora. Uma dessas empresas foi a General Motors, a Ford, a Agência de Segurança Nacional Americana, e eles abandonaram esses Multics apenas no fim da década de 1990, ou seja, cerca de 30 anos de uso. Então foi um sistema de muito sucesso o Multics. Alguns conceitos e tecnologias derivados do Multics. Como eu disse, né, o Multics ele serviu como base para vários outros sistemas modernos que temos hoje, né? Eles utilizavam esse conceito de computador utilitário, ou seja, um computador de grande poder de processamento, compartilhando esse poder de processamento com vários terminais que não têm muito poder de processamento. No fim do século XX, esse conceito de computador utilitário, ele perdeu força, né? E voltou hoje, né? Aqui nos anos de 2020, com nesse novo conceito agora de computação na nuvem, né? Computação na nuvem é justamente isso, a gente utilizar computadores remotos para armazenar nossos dados, para processar informações que o nosso computador não consegue processar, para consumir serviços de multimídia e por assim vai. Então, é uma coisa interessante da computação é que os conceitos vêm e vão, né? E esse conceito de computador utilitário que tinha morrido, né? Com o Multics, né? E a chegada
da próxima geração, que nós vamos falar, volta hoje, né, com computação em nuvem. Essa é a ideia, pessoal. Outro importante desenvolvimento durante a terceira geração foi o crescimento fenomenal dos mini computadores. Percebam que aqui não é microcomputadores, e sim mini, tá? Antes dos microcomputadores, que é a próxima geração, é a quarta geração, nós temos mini computadores. Esses mini computadores eram os computadores portáteis da época, né? Começou ali em 1961 com os PDPs, né? Então, para vocês terem ideia, o primeiro PDP, PDP-1, tinha apenas 4K de palavras de 18 bits e custava, né, 120 mil dólares por máquina. Apesar de ser um valor muito grande, né, chegava a ser 5% mais barato do que aqueles computadores da IBM, os 7094, para uso científico. E por essa grande diferença de preços, embora ainda caro, ele vendeu muito, né? O autor do livro aqui, Tannenbaum, ainda diz que vendeu igual panqueca, né? Uma série de outros PDPs foram criados e uma adaptação para a utilização dos usuários multics deu origem ao Unix. Então, né, os usuários, né, muito curiosos, adaptaram os sistemas dos PDPs, juntaram com as ideias do multics e aí nasceu o Unix. E o Unix, pessoal, é a base, né, é o núcleo do sistema operacional Linux. E ele também é o núcleo de sistemas proprietários, como, por exemplo, o macOS. Tá? Então, o Unix é um sistema muito, muito, muito utilizado. Tá? E para padronizar a criação de sistemas baseados no Unix, como eu já falei para vocês, ele é base de muitos sistemas, essa empresa, chamada I3E, desenvolveu um padrão chamado POSIX, cuja sigla significa Portable Operating System Interface, ou, em português, interface portátil para sistemas operacionais. O objetivo é que os sistemas operacionais usassem uma interface padrão para comunicar com esse núcleo, que é o Unix. Desta forma, surgiram aí várias distribuições Linux, o macOS, como eu disse para vocês. Tá? Até mesmo o Android, ele também utiliza o Unix como núcleo. Tá? Um desses sistemas que utiliza o Unix, né, é o Minix, que é um sistema baseado em Unix, né? Ele, na verdade, ele faz uma alteração no Unix. Foi criado pelo autor desse livro, Tannenbaum, do livro que nós usamos em nossa disciplina, para fins educacionais. E o Minix está atualmente na sua versão 3. Sua principal característica é a modularidade e a confiabilidade que todo sistema Unix tem. Tá? Quando a gente fala que o sistema é modular, significa que ele tem todas as suas funções independentes. Isso facilita, pessoal, a detecção de erros e a manutenção dos sistemas. Embora, né, nossos sistemas Windows e Linux não sejam tão modulares assim. Né? Já o Minix é um sistema bem modular, mas infelizmente é mais utilizado para fins didáticos atualmente. Tá? Então, o desejo de produzir uma versão gratuita do Minix, em vez de uma versão educacional, levou um estudante finlandês chamado Linus Torvalds a escrever o Linux, que é um dos sistemas mais utilizados hoje aí no mercado de servidores, né? Principalmente. E daí chegou a quarta geração, né, pessoal? E como o vídeo aqui o tempo do nosso vídeo já está curto, eu vou falar sobre a quarta geração em uma terceira parte aqui do nosso curso, desse tópico do nosso curso, que é a história dos sistemas operacionais. Então, até a próxima videoaula e tchau!